este projeto. Já tem o apoio especial do prefeito Seu Dua, apoio especial também da Evidência, produção audiovisual, Railo Artes, Hernandes Sonorização e Vavá Gravações, e você também pode ser um apoiador desse projeto. O nosso convidado de hoje para o VilaCast é professor, pesquisador e mestre em arqueologia. Quero que todos recebam com muito carinho o professor Alexandre Mota Costa. É com muita satisfação que aqui nos encontramos para participar desse podcast e está abordando sobre aí uma temática de grande relevância, né, para minhas pesquisas que eu já há algum tempo a gente já desenvolve. Esse ano eu completei 25 anos de magistério, de vida pública no magistério, e já com mais de 10 anos como pesquisador. E a gente vem já nesse campo há algum tempo, não só sobre a história de regeneração, como também tudo que é relacionado ao patrimônio do nosso município. Ok. Alexandre, o senhor é mestre em arqueologia, não é isso? Sim. A sua pesquisa foi baseada também na questão indígena, que é o tema que a gente vai tratar hoje? Isso. No ano de 2012, aproximadamente, a primeira gestão do prefeito Seu Dua, ele convidou para fazer parte da educação, da equipe da educação, como coordenador pedagógico. Como professor, eu sempre fui inovador nas minhas metodologias. Você já foi meu aluno, sabe disso aí. Nós trabalhamos ali no Colégio Agrícola no ano de 1998 e estendemos com várias atividades, e quando fui coordenador pedagógico, eu pensei de trabalhar algo relacionado à história de regeneração, porque desde criança a gente já ouvia falar sobre a história do cacique Bruenque, devido aos livros da professora Socorro Santana, da poetisa Socorro Santana, e aquilo ali sempre me despertou curiosidade. E quando atuava como professor e levava a temática para os nossos alunos, eu ficava com algumas indagações e algumas respostas. Foi quando eu li um pouco do livro da poetisa Socorro Santana e vi as histórias dos mais velhos, que falavam que o centro histórico de regeneração foi uma aldeia, que os índios foram massacrados, que foram botados 2 tribos lá, os acarauás, os gueguês. Aquilo ali me deixava muito curioso, mas eu não tinha noção ainda do que tinha acontecido. Foi quando eu li o livro do escritor Reginaldo Miranda, Marchas e Contramarchas, numa comunidade sertaneja, né, na Vila Regeneração, que eu passei a ter uma visão, já como perfil de pesquisador, a gente vai tendo já uma visão. E aí nós elaboramos um projeto Nossa Vila, Nossa Gente, Nossa História. Nós tivemos o apoio da prefeitura, o Seu Dua nos deu apoio, juntamente com a professora Emiliana na época, e a secretária de Educação era a professora Marilene, e a supervisora a professora Veronice. E assim eu elaborei o projeto e nós tentamos organizar ações. E essas ações eu fui para campo. Porque já que diziam, teve índio em regeneração, e cadê os indícios? Cadê a prova material? Só está contada, só está em história, está em documento? Vi que seria complicado fazer escavação. A gente ouvia falar que quando foi construída a igreja, houve nas escavações das fundações da igreja matriz ali, em São Gonçalo, foi encontrado ossadas e disseram que era dos índios. Ninguém sabe, porque tinha que ter feito um teste, DNA, uma pesquisa aprofundada para chegar a essa conclusão. Então significa que quem deu essa informação também não foi pesquisar, ou é alguém que viveu na época, não pode, né? Que foi 1872, não é isso? Foi 1772. 1772? Os documentos que o Reginaldo encontrou no Arquivo Público do Piauí e também em outras fontes retratam em cartas, que eram cartas que citavam o contexto histórico. Agora, existem outros historiadores do nosso estado que pesquisou com profundidade de não ter encontrado informação material. Foi por isso que, através do projeto, em 2011, eu comecei conversando com os moradores, já que tinha falado de índio, então vamos procurar saber quem me veio à mente. Foram as pessoas mais velhas. Eu digo, não, então vou para oralidade mesmo, vou partir para campo, vou sair no interior.
e sempre na companhia do nosso amigo Valdemir, que ele também tem nos acompanhado, desde daquela época sempre nos acompanhou para a gente fazer esses registros. Então a gente começou a pegar a filmadora, câmera, para filmar as pessoas dando depoimento. Então cheguei ao Brejo Grande, onde lá tem a história que tem uma caverna dos índios, Furna dos Índios, chamada. Brejo Grande, no caso, né? Sim. Uhum. E além do Brejo Grande, o olho d'água do Brejo Grande, existe lá uns requisitos, umas ruínas, como se fosse um curral de pedra. E aí encontrei um cidadão chamado Chico Crente, seu Francisco do Carmo, saudoso, né, em memória, e ele contava que eu via do avô dele essas histórias de caboclos aqui. Uhum. E assim a gente foi procurando, aí Vale do Jacaré foi onde eu também encontrei muitos indícios, e as pessoas perguntam, Vavá, e cadê esses índios? Eles morreram, eles foram exterminados, o que aconteceu? A gente sempre ouviu falar Cacique Bruenque, Gueguês, e são assim, muitos contos, e é como um quebra-cabeça. A gente foi atrás dos locais. Eu tive que me deslocar Tanque do Piauí em 2013. A próxima foi em 2013, eu fui a Tanque do Piauí. E lá me falaram que existiam as ruínas de onde existiram os guegueses. E aí fui com o professor de história, o professor Seu Zé, e um outro amigo, o professor Reinaldo, que também ouvia a história, e a gente foi nesse local e está lá as ruínas. Era um alojamento de padres franciscanos que catequizaram esses índios a partir de 1765, eles foram instalados lá, que depois de lá eles foram trazidos para hoje o município de Regeneração. Só que aqui em Regeneração, o atual município, primeiro chegaram os acaroazes, que foi em maior quantidade, era em torno aí de 1.000 almas, segundo o relato de Miranda. O Bruenque foi esse que veio nessa levada aí, ele era dos acaroazes ou dos guegueses? O Bruenque era o principal, como diz a história, ele era o principal, o cacique principal, ele era o chefe. Mas das duas tribos? Ele era o chefe só dos acaroazes. Acaroazes, no caso, né? Eles eram inimigos, eram tribos inimigas, então os guegueses jamais iam se sentir, não havia nada de acordo entre eles para dizer assim, não, o Bruenque comandou os dois. Não, isso aí, se alguém não diz, a história não consta isso aí. Então pode ser que a gente aqui, como tinham duas tribos, e foi no mesmo período? Se foi no mesmo período, a gente tinha dois líderes, dois caciques. Sim, mas assim, os guegueses, ao vir para cá, eles já estavam muito repartidos, já estavam, já tinham desestabilizado a tribo. Uhum. Porque, na verdade, os guegueses, eles foram trazidos de Uruçuí, do rio Uruçuí, onde é o município de Uruçuí. E eu descobri recentemente, ano passado, que em Uruçuí, na comunidade Sangue, existe os remanescentes dos guegueses. A descendência dos guegueses ainda continua lá. Aqui eles se misturaram. Por quê? Foram aldeados 400 e pouco lá em São João de Sene, município de Tanque. Desses 400 foram diminuindo, foi tendo uma enxugada porque houve fuga. Uns eram tratados como escravos, uns foram levados para fazendas, muitos foram levados para fazendas. Outros fugiram e outros vieram para cá, foram trazidos para cá à força. Vamos supor que para cá, para o nosso município, na época que os acaroazes estavam aqui, foram trazidos em torno aí dos 250. Estou botando aí uma média de 250, uma população. Desses 250, eles não se misturaram com os antigos, os mais velhos não se misturaram, mas vamos supor que os mais novos. Aqui a gente pode dizer que em Regeneração nós temos a descendência do gueguês, com acaroás, Jaicó, Timbira, Tabajaras, que veio ali da região do Ceará. Eu não duvido daqui ter, pela pesquisa a gente tem analisado isso. Agora tem algo que eu achei interessante. Em 2013, nós fomos na casa da dona Bizinha, que foi prefeita de Amarante, e é daqui, natural daqui de Regeneração. Ela já com 80 e poucos anos, acho que o nosso amigo Valdemir também nos acompanhava, a gente foi fazer uma filmagem lá com ela, e ela deu um depoimento que ouviu dos mais velhos que os acaroazes ficavam aqui à margem do Mulato para a região do Coco dos Amâncio, e os guegueses ficavam às margens do Mulato sentido Amarante. Então eles exploraram o vale do Rio Mulato, mas como se fosse território diferente. Os acaroazes demarcaram o território deles aqui,
e os gueguês mais para Amarante. Foi esse depoimento que eu vi dela, achei muito interessante. Já procurei sondar, estou procurando sondar, inclusive no município de Amarante, eu estive andando no final de semana. Lá foi encontrado já objetos indígenas, moradores encontraram objetos indígenas. Tem cerca de pedra dos índios lá em Rodrigo Mendes, e acredita-se que foram desses índios, dos guegueses. Diz que aqui próximo a Amarante, antes do Ecoparque Lira, também tem um local lá que tem indícios, vestígios indígenas. Coco dos Amâncio. Mas como restos mortais, covas? Não, resto de construções. De construção, né? É isso, que foi demolido, se demoliu, casas. Coco dos Amâncio, existe lá uma cerca de pedra que também foi feita pelos índios. Lá no Brejo Grande tem cerca de pedra feita pelos índios. Jacaré, cerca de pedra também pelos índios. A região da Berlenga, também tem algumas histórias dessa presença indígena. Jardim do Mulato, Santo Antônio dos Milagres, ou seja, toda essa região do Médio Parnaíba, no tempo que a generação foi aldeia, missão, né, a gente fala aldeia, mas na verdade foi missão, aqui era um centro de interligação, porque Oeiras era a capital, então a via de condução para chegar a São Luís, Aldeias Altas, hoje Caxias, São Luís, Maranhão, passava por aqui. E aqui do município de Regeneração, traçou-se rota para Elesbão Veloso, Valença, Picos, para aquela região. Então, assim, eles ficaram uma parte aqui e outras fugiram. Vamos dizer que foram para Maranhão, como o próprio Broenck, quando ele veio para cá, ele foi atrás de seus parentes que estavam lá em Aldeias Altas, no estado do Maranhão. Só que ele era o principal dos acaroazes, mas devido à tentativa de fuga por 2 vezes, que ele viu que eles foram enganados. Então, o local era bom? Era bom. Tinha abastecimento de caça, pescas, sim, tudo isso tinha aqui na região. Só que o que eles prometeram para eles, que a Fazenda Real era lá em Oeiras, eles mentiram. Eles enganaram, se sentiram ludibriados. Então eles decidiram fugir. Tanto os guegueses, os acaroazes e os guegueses, mas cada um por lado diferente, para lados diferentes. Tanto como se fosse uma rebelião, uma fuga em massa deles aqui. Pronto, houve isso aí. Inclusive, na época, havia também já mão de obra escrava da África, né, descendência afro aqui, e os africanos, eles se escondiam com os indígenas. Existe um lugar chamado Furna dos Negros ali em Amarante, interior de Amarante, um local chamado Ramalho, do outro lado do rio Canindé, onde essa Furna dos Negros, eles se refugiaram tanto os índios, descendentes indígenas, como também negros que vieram alguns que vieram se instalar aqui de Pernambuco, que foram perseguidos, outros que trouxeram para cá como mão de obra escrava. E assim, o contexto histórico da nossa região, não só o município de Regeneração, é muito interessante, deve ser explorado, e essa descendência está toda aqui. A gente pergunta, e onde estão os gueguês acaroazes? Eu acredito, pode estar no seu sangue, pode estar no meu sangue, pode estar no sangue dos companheiros aqui. Então, o que o senhor defende, professor, é que eles fugiram, mas ficou descendências, né? Da união com o negro, ou com os senhores de engenho, os fazendas, o pessoal que tinha fazendeiros, né, daqui. A descendência de Regeneração, Amarante, todos os municípios vizinhos, tudo é indígena. Alguns puros, alguns mestiços. Agora eu pergunto ao senhor, professor, não tem um reconhecimento hoje dessa presença, né? A gente sabe que existe pelos indícios que você vem pesquisando e a gente está vendo nos livros. Qual seria hoje o procedimento que uma gestão, por exemplo, da prefeitura, como eu vi o prefeito de Tanque falando sobre o assunto, Regeneração já tratou muito desse assunto, essa oficialização, o que precisa para que seja oficializado isso? Não é muito difícil, Vavá. Na época, quando estive como coordenador, a gente propôs a gestão do seu DUA fazer um tipo de levantamento, um inventário, seria um inventário patrimonial. Não só o inventário patrimonial, como também, como já tem uma pesquisa, já existe a primeira do Miranda, a gente poderia muito bem, juntamente com os gestores da nossa região, Amarante, Regeneração, Tanque do Piauí, Jardim do Mulato, os municípios vizinhos,
eles poderiam se consociar, se reunir e fazer um projeto de memorização dessa cultura, né, dessa cultura indígena, afro, para que as atuais gerações elas tenham esse conhecimento. Porque hoje você vê que um jovem, ele gosta de, vamos dizer, ele diz que o jovem gosta muito de dançar, gosta do reggae, mas no passado, na próprio escrito do Miranda, do Reginaldo Miranda, dizem que havia umas batucadas. Os indígenas daqui com os povos afros, eles se reuniam nos terreiros. E foi assim que surgiu o pagode Zabé Fulô, do Manel Ramos. Aquele pagode Zabé Fulô, do Manel Ramos, ele surgiu dessa ideia que já veio lá dos indígenas com os afros. Ele já foi aprendendo com alguém, né? E foram repassando. É Lá na Mata dos Morenos, existe uma dança chamada Tururu, e ela é uma dança afro-indígena. E eu acho que não tem nenhum outro lugar. Talvez possa. O cavalo Piancó, que trouxeram aqui para Amarante, já é já é de qualidade de critério português, mas tem o pagode do Mimbó, que dessa junção aí, desse refúgio, o Mimbó surgiu assim. Descendentes afro que fugiram das fazendas com indígenas se refugiaram lá, e se refugiaram em outros lugares, como no Jacaré, no Vale do Jacaré, nesse Vale do Rio Canidé, até Oeiras, e outros lugares. Então, eles não desapareceram, eles estão aqui. Quando eu vejo o semblante das pessoas, o traçado, existe hoje, pela ciência, existe como você coletar o sangue de uma pessoa e fazer uma comparação se tem o traçado indígena. É possível fazer isso. Agora eu lhe pergunto, aquela ideia que acontece com a questão do negro, de autorreferência, a pessoa pode fazer ela também como indígena, se declarar indígena e a partir dali formar uma comunidade para isso? Aqui mesmo no município de Regeneração pode-se fazer isso, tem como. Nós temos aqui pessoas lá da comunidade Coco, Jacaré, que eles sabem, uma senhora, a dona Luzia, que nós entrevistamos, inclusive desse trabalho nós criamos um documentário que foi até, ele foi de apoio da prefeitura na época do seu Dua. Nós criamos um documentário juntamente com o nosso amigo Valdemir. Foi gravado para ficar nas escolas, e nesse documentário nós temos depoimento de pessoas que se autodeclaram descendente de índio. Elas autodeclaram: eu sou descendente de índio, minha bisavó foi pega a troco de cavalo lá, os vaqueiros encontraram ela na mata. Tanto aqui em Regeneração como em Tanque, em Amarante, no interior de Amarante, a gente ouve essa história. Arraial também, já estive em Arraial, lá em Cajazeiras também já tem ouvido essa história. Várzea Grande, Francinópolis, Elesbão, toda essa nossa região aqui, a gente tem essas histórias. Elas precisam ser resgatadas. Então aqui, vamos supor, Regeneração, se tivermos um grupo, formos fazer um apanhado, é possível sim. A própria região do Jacaré, para as duas categorias, tanto indígena como afro. O indígena deixou terras aqui que possam participar desses projetos de reintegração, no caso. A gente vê muito no Brasil conflitos, sim, porque tem terra indígena, terra não indígena, tem fazendeiro tomando conta. Será que teve índio ou não tiveram tempo de criar esse patrimônio em regeneração na região? Quando eu fiz o mestrado ali na Universidade Federal, a minha orientadora, a professora Jacionira, uma pessoa que eu estimo muito, eu falava para ela da história indígena aqui, ela já dizia para mim: meu filho, essa terra de vocês e outra, antes desses índios que trouxeram, esses povos que trouxeram para cá no aldeamento, eles já percorriam aqui. E eu constatei isso nas pesquisas. Aqui já era trajeto de indígena antes dos portugueses chegarem. Antes de os que eram escravizados, antes eles serem trazidos para cá. Nós temos marcas. Encontrei várias marcas no interior aqui de Regeneração, no interior aqui de Amarante, no interior de Regeneração, lá na região do Jacaré. A região do Jacaré tem várias marcas, em Tanque, aqui em Várzea Grande, Arraial, Amarante, Jardim do Mulato. Toda essa região nós temos marca desses povos. Agora sim, se no passado, vamos dizer no período colonial, se foi constituída alguma comunidade, nós teríamos que procurar na história, se alguma comunidade, alguma localidade surgiu desses descendentes. Porque se tiver surgido dessas descendências, aí sim podemos... Aí a terra é considerada indígena, não é isso? Indígena.
indígena. Tá certo, Acredito que o INTERP ele nunca seria o órgão do Estado que seria próprio para estar fazendo isso aí. É possível através do município, o próprio município, através da Secretaria de Cultura, ela pode fazer esse levantamento. A gente pode fazer um levantamento. Claro, ninguém está querendo propor tomar terra, mas para fazer um auto reconhecimento de populações de descendência indígena e afro. Afro nós temos, né? Oficializar essa questão, né? Porque ela está nos livros, mas não tem um órgão que oficializou isso, é isso? Isso mesmo, isso tem que ser oficializado. A gente precisa, isso com estudo, como já temos uma pesquisa parcial, né? A gente já tem um trabalho já parcial feito aqui, então daria para fazer isso e conversando com a comunidade, fazendo audiência pública, projetos socioeducativos, como educação patrimonial, que é um projeto que nós já elaboramos, já criamos, colaboraria muito para isso aí, né? Daria um grande efeito. Professor, vou parar um pouquinho aqui para agradecer a todos que estão assistindo a gente, dizer que esse é o podcast VilaCast, o podcast de regeneração, né, que trata de música, informação, notícias e temas relevantes para a nossa região. Esse projeto tem um apoio especial do prefeito Seu Dua, da Evidência Produção Audiovisual, Railo Artes, Hernandes Sonorização e Vavá Gravações. E pode contar com o seu apoio também, você pode entrar em contato e participar também deste projeto que vai cuidar, que quer cuidar, na verdade, de toda essa produção audiovisual para a regeneração na questão cultural, questão de notícias importantes e temas relevantes. Voltando aqui, nós estamos conversando com o professor Alexandre Costa, mestre, né? Mestre em arqueologia, professor, pesquisador. E eu volto à pergunta agora, professor Alexandre. O senhor fez um trabalho de pesquisa. Você transformou esse trabalho em documentário ou ele está a pesquisa escrita, tem a chance de ir para o audiovisual ou não com ele? Nós produzimos um trabalho de pesquisa a nível pedagógico e temos um trabalho de pesquisa a nível científico. O pedagógico foi esse que mencionei sobre Nossa Vila, Nossa Gente, Nossa História. A gente entrevistou várias pessoas, pegando um apanhado da nossa cultura, um pouco da nossa história. E dentre eles eu posso destacar aqui um mestre de obra que construiu aquela torre da igreja. O mestre Manelzinho, que ajudou a construir com o mestre Aniceto, que veio de Amarante. E ele era parente do mestre Damião. São pessoas conhecidas, talvez os mais novos não conheçam. Como eu também conheci, mas não tinha tanto conhecimento. Então esse projeto ele está em audiovisual, ele foi editado. E em termos de patrimônio de belezas naturais, nós fizemos outro também, em parceria também com o nosso amigo Valdemir, que nos acompanhou. A gente fez um apanhado na região do Jacaré, Brejo Grande, os Coco, região da Berlenga. Então nós pegamos o município de regeneração praticamente todo. Não pontuamos todos os locais. Mas esse material, ele infelizmente não foi publicado. Ele está guardado, as mídias, os vídeos, para ser editado, para a gente fazer uma produção, né? Para tentar talvez fazer até incluir mais coisas, né? Que surgiram. Sim, também e fazer um lançamento, né? Algo interessante aqui, Vavá, no nosso município, as pessoas um dia estavam ali na lanchonete Tiatatá, um local muito visitado. Aí, às vezes, e ali é um local que passa muitas pessoas, e as pessoas disseram assim: quais são os pontos turísticos de regeneração? Um grupo de jovens andava aventurando e disseram. Aí alguém que estava lá disse assim: olha, regeneração tem, agora eu não sei lhe dizer, agora quem sabe lhe dizer, eu não sei onde encontrar, que até falaram de mim. Eu digo: tem sim, pessoal, só precisa ter o reconhecimento. Assim, ponto turístico mesmo nós não temos, nós temos locais de belezas naturais que precisam ser reconhecidos. Então, assim, nosso trabalho... E explorados, né, no caso, né? O nosso trabalho tem sido de levantamento patrimonial. Nós levamos para o mestrado a temática Vale do Jacaré, foi Vale do Jacaré, Complexo Chapada Grande, considerando a paisagem arqueológica, que foi a minha especialização entrei mais nessa parte aí. Porque as comunidades indígenas, eles tinham muito esse contato com a natureza, como nós, o ser humano em si, ele precisa. Então, nós temos muitas belezas naturais que serviram de
que foram exploradas, admiradas pelos indígenas no passado e que se encontra aqui hoje. Vou dar um exemplo. Chapada Grande. A Chapada Grande, ela é uma elevação, a maior elevação da nossa região chama-se Chapada Grande. Então ela serviria como se fosse um ponto de base para você se situar no espaço, nesse espaço. Então, se você subir num lugar alto, você vê a Chapada Grande. Você for aqui no interior de Amarante, tem uns morros lá que você vê a Chapada Grande de longe. Você vê o Morro do Pico, você vê a Serra da Varginha, que fica em Arraial, vê a Serra da Bananeira, que fica em Arraial, vê a Serra das Flores, que fica em Cajazeiras, a Serra da Atalaia, que fica em Cajazeiras, vê a Serra, tem a Serra do Carneiro, que fica em Elas Bom Veloso. Então, os povos no passado, eles se baseavam nessas formações geomorfológicas, né? De morros, para se basear em um determinado local, até para que serviria como ponto de onde você ir, né? Para você se deslocar. E nesses pontos, nós temos riachos, nós temos piscinas naturais, os vales. Então, são patrimônio que eles eram explorados pelos povos antigos. E hoje, talvez não sejam pelos povos atuais, porque as pessoas, hoje, devido à vida moderna, não dão muita atenção mesmo para essa questão de vou pro mato, mas é uma existe realmente uma terapia. Eu vi outro dia um projeto da Secretaria de Turismo, de Esporte, né? Esporte, Sim. Lazer e Turismo, que eles já conseguiram uma certificação, inclusive, né, do Ministério do Turismo. Já tem pontos sendo cadastrados e um mapeamento, né? A informação Sim. que eu tive do professor Bodão é um mapeamento dessas questões. E eu acho que nos próximos 2, 3, 4 anos a gente terá uma surpresa muito boa nessa exploração. Turismo de trilhas, por exemplo, né, de visita ecológica é muito importante. Né? A gente tem feito um trabalho dessa natureza. Em 2018, nós começamos a fazer um levantamento do Complexo Chapada Grande. A gente elaborou o projeto Complexo Chapada Grande, Vales do Rio, Berlengas, Canidé e Mulato. E essa proposta é para a criação de um geoparque. É uma proposta ousada, é muito ousada, mas a nossa região, quando eu falo, não falo só regeneração, porque um geoparque ele não é para compor apenas um município, ele é um grupo de municípios que tem uma estrutura com geossítios, sítios arqueológicos, que tem locais para se explorar do geoturismo ou ecoturismo. E aí seria um projeto mais de um consórcio municipal, de vários municípios, né? Várias cidades para poder realizar, que é um projeto grande, né? A nossa região tem como ter isso, porque nós temos aqui Amarante, que ela é uma cidade histórica, pela sua arquitetura. Nós temos o nosso município de regeneração, que além da história, nós temos as belezas naturais do Vale do Jacaré, porque realmente é um lugar que eu explorei e conheço muito bem. E temos o município de Tanque, porque o município de Tanque, além das belezas naturais, existe a história dos indígenas que está lá o local. E nós temos também outros pontos aqui que poderiam muito bem compor esse ambiente de geoparque. Agora, para isso, precisa de quê? Precisamos apenas de uma conversa com os gestores e com a comunidade para se chegar a um entendimento e buscar recursos, que seria com o governo federal, para se instalar esse geoparque. Nós temos um vizinho aqui que fica ali em Juazeiro do Norte, com Crato, que é o Geoparque Araripe. Inclusive o diretor Eduardo Guimarães, ele quer vir à nossa região, está esperando a oportunidade para vir, para conhecer o potencial, porque já viu por fotos. Então, assim, nós temos essa capacidade de explorar a nossa cultura, com essa questão das tradições indígenas, que tem aqui, precisa só ser resgatada. A questão arquitetônica que nós temos na nossa região, nós temos aqui essa Lagoa do Mulato, no município de Jardim do Mulato, que pertence ao Vale do Mulato, que era também o local que os índios exploravam. Eles iam pescar lá tem local que tem vestígio indígena, prova. Então, precisa ter só essa conversa, essa aproximação. Eu acredito, Vavá, que é possível. Isso atrai o quê? Traz turismo para a nossa região.
Não é só o turismo aqui, turismo até internacional. Infelizmente nós não temos estrutura, mas essa estrutura ela pode ser conseguida. Não tem ainda, né? Como não diz. tem ainda, mas ela pode ser Professor, alcançada. a conversa está muito boa e é muito importante. Para mim, por exemplo, que estudei história, a gente vislumbra mesmo, vai criando aquela questão na mente como seria, né? Muito importante. Vamos ter oportunidade de discutir mais sobre esse tema. O nosso tempo está acabando ali pelo formato aqui. Eu já agradeço a sua participação. Muito obrigado por ter tirado um tempo para estar aqui com a gente. E vou lhe dar 2 minutos, não, 1 minuto e meio para o senhor falar da questão da participação no filme, né, que passou na TV Brasil. Você participou, levando o nome de Regeneração, levando um pouquinho da história. Aí você fale um pouquinho aí e a gente vai encerrar nossa... Tá ótimo. Eu que agradeço aí o convite e estou à disposição. Né? Tudo que for relacionado a essa área e também a área ambiental, que é outra área que eu me identifico, estamos à disposição. Agradeço a você. Quando precisar, é só chamar. E o filme é o seguinte, Não Matou é o Matador, porque quando os indígenas, hoje não se usa mais índio, hoje se usa os indígenas, né? Ou povos originários, né? Mas é a mesma coisa, né? Não é desrespeitando, mas... Então, assim, um grupo, eles procuraram o pessoal lá da Lagoa de São Francisco, onde lá eles são reconhecidos como comunidade indígena Tabajara, e eles trouxeram uma jovem chamada Dinayana, e eles souberam de mim, não sei como, chegaram até a mim, souberam da história daqui, e pegou um pouco do depoimento do tenente-coronel João do Rego Castelo Branco. Uhum. O nome dele, ele foi apelidado de El Matador. Foi o João do Rego que foi apelidado de El Matador. Tem um livro aí, um escritor, não sei se é um escritor piauiense, chamado Gadobal, ele deu esse apelido para João do Rego. Realmente ele matou muita gente, realmente. Tanto ele como os filhos, né? Félix do Rego era um filho dele, eles mataram muita gente. Que conduziram os índios até a regeneração, no caso, por São João de Sende. Tanto pro lado do Maranhão, como aqui no Piauí, eles chegavam lá com a tropa deles, com os carrascos deles e aprisionavam. Os que não queriam vir, eles tacavam fogo mesmo, matavam. Inclusive, em uma das tentativas de fuga entre os guegueses, ou os acarauazes, eles enfrentaram, eles resistiram, então eles mataram e degolaram, cortaram a cabeça ali e botaram lá no centro aqui da igreja matriz, ali onde tem aquele cruzeiro, mais ou menos ali onde tem um cruzeiro ali da igreja, eles colocaram uns portes de madeira e botaram as cabeças. Realmente é uma coisa que é muito triste, muito, né, cruel, né? Muito cruel. E assim, eles fizeram esse documentário e a gente falou que eles queriam ver o cemitério indígena aqui em Regeneração. Eu disse, olha, em Regeneração provavelmente vocês não vão encontrar esse cemitério, mas a história, o centro histórico vocês vão ver. Agora em Tanque do Piauí lá tem ainda o cemitério, lá tem o cemitério deles. Encontrei até em outro lugar, fora de São João de Sende, um lugar chamado Vereda Grande, lá tem um cemitério indígena, porque lá tem vestígios, eu encontrei vestígios. Então assim, nós precisamos tipo de apoio para fazer isso aí. A gente tenta provocar as autoridades. Na época que era o governador era o Wellington Dias, falaram de uma estrada calçada que tem aqui, aí falaram assim, mas a secretaria nunca foi provocar. Quando eu fui coordenador pedagógico aqui na gestão do CEDU, eu tive tipo assim, autonomia para encaminhar um ofício para a equipe da Fundar que via a nossa região para conhecer isso aí. E eles vieram em parte, mas não deu para percorrer tudo. Porque eles iam no dia para o outro dia, já tinha outro lugar. Mas nós provocamos muito em si. Só está faltando mesmo a parte deles lá. Porque aqui, você sabe que você está na parte, você tem muita boa vontade de fazer. E parabenizo pelo seu trabalho como gestor da parte da cultura, que tem se esforçado o máximo, a gente tem visto seu trabalho. Mas está faltando mais apoio, né? Precisa de mais apoio. Precisa, porque para se deixar o legado e reconhecer esse legado, tem que ter o apoio de recursos, porque senão não vai. Fica só as ideias, só a vontade, não vai. Está certo, professor. Agradeço, viu? Obrigado e vamos continuar nessa luta. Agora eu queria que você desse a sua opinião sobre a questão da criação desse podcast, né? Para a cultura, para a história, para a informação e para a formação em regeneração.
é louvável, papai. É louvável, estão de parabéns, né, você com o município, com a gestão do seu DUA. Isso é uma forma de levar informação, notícia e fazer com que as pessoas também possam estar interagindo, né, participar. E estamos aí, disponível. Viu? Tá certo. Quando precisar. Muito obrigado, professor. Parabéns pela fala. Eu quero agradecer a todos que estiveram na sintonia com a gente. Muito obrigado de coração. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente aí nas suas redes sociais também para que o projeto cresça. E se você quiser apoiar, entre em contato também com a gente. Este projeto já tem o apoio especial do prefeito Seu DUA, apoio especial também da Evidência, produção audiovisual, Railo Artes, Hernandes Sonorização e Vavá Gravações, e você também pode ser um apoiador desse projeto. Muito obrigado. Toda quarta e quinta para o podcast Está no Ar e você conferir as informações da nossa região. Obrigadão a todos. Muito bem. Onde é que a gente visualiza o conteúdo?